Boa tarde, galera da verdade, tudo bem? Então, estamos mais uma vez nos encontrando aqui nesse espaço para estarmos conversando um pouco mais da palavra do Senhor e hoje corrigindo a nossa tarefinha, né? Vendo que cada um apresentou. Tive apenas ali o Raul no nosso grupo de WhatsApp que comentou a respeito das tarefas que ele fez, da resposta das duas perguntinhas, mas deixamos isso aí um pouquinho mais para frente. Vamos conversar um pouquinho depois sobre isso, certo? Vamos lá então, vou passar aqui para o nossa tela aqui. Então, hoje a nossa aula será sobre desenvolvendo, crescendo e multiplicando. Então, a segunda aula sobre o tema, né, sobre o trabalho que nós estamos fazendo, que é o plantio das sementes. Hoje já vi as fotos, alguns mandaram para mim as suas sementes ali crescendo. Eu pude mandar no grupo também as minhas. Começaram a evoluir o crescimento, muito legal. A gente vai acompanhando e pode acompanhar, né? Essa prática que a gente está fazendo, comparando ela com tudo que nós vivemos e com a palavra do Senhor, o quanto é perfeito, né? O quanto podemos usar da prática, observar o crescimento da semente e observar o crescimento da palavra em nossas vidas, né? Então, vamos iniciar, né? Vamos inicialmente louvar ao Senhor. Então, vou botar aqui um vídeo para nós, né, um louvor, para que nós possamos nos conectar ao Senhor e que eles possam estar presentes nesse momento conosco. Deus se encarrega e pra fazer você crescer é natural podar você. Por isso não evite o choro, chorar com Deus é precioso. Ele só usa quem permanece e lança ao fogo o que não serve. Por isso leia João 15 nessa hora. Não troque pelo fogo uma linda história. Fora de Deus o que existe é só miragem. A sua vida vai além de uma imagem. Enquanto você permanece no Senhor, há frutos de um verdadeiro adorador. Sua videira verdadeira é Jesus. Fique ligado que o Pai é lavrador. O fogo do inferno é realidade. Por isso que existe a fora da verdade. Deixa doer, é pra crescer. O céu inteiro não quer te perder. A prova existe pra você não desistir. Deserto é lição pro crente produzir. Aguenta firme, vai adorando, que a sua história não termina aqui. O joio Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. Passe pelo tempo de amadurecer. Se Deus fez assim é pra não te perder. O joio Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. É melhor chorar nas mãos do Salvador e alcançar a vida eterna. Aguenta firme, é por amor. Enquanto você permanece no Senhor, há frutos de um verdadeiro adorador.
a videira verdadeira é Jesus. Fique ligado que o Pai é lavrador. O fogo do inferno é realidade. Por isso que existe a palavra da verdade. Deixa doer, é pra crescer. O céu inteiro não quer te perder. A prova existe pra você não desistir. Deserto é lição pro crente produzir. Aguenta firme, vai adorando, que a sua história não termina aqui. Nesse tempo o trigo vai permanecer. Passe pelo tempo de amadurecer. Se Deus fez assim é pra não te perder. O sonho Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. É melhor chorar nas mãos do Salvador e alcançar a vida eterna. Aguenta firme, tudo é por amor. O sonho Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. Passe pelo tempo de amadurecer. Se Deus fez assim, é pra não te perder. O joio Deus vai arrancar. Nesse tempo o trigo vai permanecer. É melhor chorar nas mãos do Salvador e alcançar a vida eterna. Aguenta firme, tudo é por amor. Então, vamos lá. Qual é a palavra-chave para hoje, né? A palavra-chave para hoje é Efésios 4:29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos outros que ouvem. Então, com base nessa palavra de hoje, né, que Deus pôde nos estar mandando, nesse momento vamos fazer uma oração, né, um momento de oração, para que entremos em comunhão com o Pai. Ok? Então, baixe seu fronte, feche seus olhos, se concentre e vamos orar todos juntos. Senhor Deus, obrigado por esse dia, Pai. Abençoa, Pai, a cada um que está nos ouvindo nesse momento e todos aqueles que também não podem estar, Pai. Abençoa cada lar, abençoa cada aluno, Senhor. Se faça presente, que Teu Espírito Santo esteja presente nessa nossa aulinha, que possamos compreender a Tua palavra, né, possamos apresentar as nossas tarefas feitas e possamos desenvolver muito mais, mas muito mais a Tua palavra e levar ao conhecimento dos outros. Amém. Então, vamos lá. Voltando, hoje, né, na aula de hoje, vamos poder estar vendo os seguintes temas: ajudando no desenvolvimento e o segundo, cuidando de você. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, né, vamos estar respondendo as tarefas, né, o que, por exemplo, respondendo as perguntinhas da tarefa que eu deixei na aula passada para vocês, ok? Então, eu vou responder, vou passar para vocês a minha resposta e espero a resposta de cada um no grupo depois, tá? A primeira pergunta, então, que foi feita, foi deixada na tarefa foi: você sendo um bom agricultor do Senhor, o que faria para cada tipo de solo mostrado tornar-se fértil? Então, existe ali, como a gente viu, né, na palavra passada, o solo duro, o solo raso, pedregoso, difícil de manipular, né? O solo com espinhos e o solo bom. Então, independente do tipo de solo e dificuldade, devemos trabalhar a terra,
arando, colocando fertilizante, cortando as ervas daninhas e espinhos, algumas vezes até queimando de forma controlada as coisas ruins que possam prejudicar o plantio e a colheita. O fundamental é não desistir, pois o trabalho é difícil e cansativo, mas a colheita é alegre e prazerosa. Então, comparando, né, o plantio, né, que falamos por metáforas, parábolas, como Jesus Cristo falava, né? Deu todo um toque, né? Parece que a gente está respondendo questões a respeito de plantio do nosso dia a dia, mas levando para a nossa vida espiritual, para o nosso olhar espiritual, né? Se traduz no que? No levar a palavra para esses 4 tipos de pessoas, né? Aquelas mais duras, aquelas que têm um solo raso, que inicialmente aceitam a semente, mas não, as raízes não conseguem se aprofundar devido ao solo ser difícil acesso por causa do excesso de pedras e acabam morrendo, né, queimando no meio do caminho. Aquelas que são cercadas de espinhos, que se permitem, né, que coisas ruins se estabeleçam em volta dela, né, que todas as armadilhas acabem funcionando, né, fazendo que elas se distanciem da palavra. E existe aquelas, é lógico, que são terra fértil, né? Então, frisando novamente um último parágrafo, isso é muito importante para nós, né? O fundamental é não desistir, pois o trabalho é difícil e cansativo, né? Imagina o agricultor ali arando a terra todos os dias, né? Que trabalho difícil em relação a outros trabalhos na cidade, né? No dia a dia. Mas sem o trabalho do agricultor não teríamos comida, né? E se não formos trazendo isso para a palavra, se não formos bons agricultores, não vamos trazer novas pessoas e multiplicar a glória do Senhor para elas, né? E a colheita é alegre e prazerosa, significa que é quão bom quando a gente leva a palavra do Senhor a outra pessoa, um coleguinha, um amigo, ou até conversa com os nossos familiares sobre ela dentro de casa e ver sorrisos, ver problemas se resolvendo, ver um ambiente mais leve, onde consigamos respirar melhor, né? E a segunda questão era a seguinte: demonstre que você adquiriu os conhecimentos do Senhor. Apresente uma passagem bíblica sobre o tema de nossa aula e explique com suas palavras. Então, o tio o que fez? Ele foi na Bíblia, orou, né? E Deus deu essa palavra para ele. Marcos 4, de 30 a 32. Vou ler para vocês. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isto? O reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas. E os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Olha que palavra bonita, né? Então, para nós, insignificante é o tamanho, às vezes, né? Julgamos as coisas pelo tamanho, né? Mas uma semente tão pequena pode produzir uma árvore grande e ainda abrigar outras espécies, né? Então, qual a conclusão que eu tiro desse versículo, né? A menor semente, se plantada com cuidado, amor, respeito e carinho, cresce dentro de nós de tal maneira que dá frutos e sombra a outros que antes eram terra dura. Cuidar da palavra, zelar por ela, passar para os outros é gerar vida onde tudo era escuro. Permita-se crescer e seja abrigo aos que estão desamparados. A coisa mais linda é ver os que choram se alegrar, os que têm fome sendo saciados e os que se sentem só amparados. É o efeito que a palavra do Senhor tem, né? Onde ela chega, ela é libertadora, quebradora de correntes. Nada mais continua como era antes. Tudo tende a ir à perfeição, né? Para próximo do Pai. E agora, voltando para a palavra de hoje, né? Vamos ver o que temos aqui. Então, primeiro tema, né?
capítulo seria ajudando o desenvolvimento das sementes. Ou seja, na aula anterior nós plantamos sementes, né? E agora nós vamos ajudar no desenvolvimento delas. Qual é a palavra que nós temos? Aquela Efésios 4:29 que eu havia falado antes, né? 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, o que o tio quer dizer com essa palavra? O que Deus quer dizer para nós? Eu creio muito que Deus separou essa palavra nesse momento para nós, né? Palavras boas para as pessoas tende a edificá-las, tende a fazer com que os tristes sorriam, né? Como eu havia falado antes ali, ela chega como um bálsamo aos doentes. Então a palavra do Senhor, ela vem no momento a tratar as dificuldades. Se lermos a Bíblia, como o tio faz, né? Lê todo dia 3 capítulos da Bíblia e vai lendo e relendo, termina de ler, começa a ler novamente. A Bíblia ela vai dando conhecimento para vocês saberem tratar as coisas que todo dia estão em volta de vocês. Eu vou saber, você vai dar armas para fazer que vocês saibam lidar com as situações, ajudar o próximo da melhor forma possível, mas dentro dos ensinamentos da palavra do Pai. Isso é muito importante. Então, aqui, palavras boas, o que elas geram? Bondade, né? Vão retornar em bondade para você. Pensar o bem do próximo, ajudar o próximo, né? Atitudes positivas. Isso vai estimular o amiguinho, estimular as pessoas que estão à sua volta a querer mais, a buscar essa positividade que está acontecendo com você. Olha, mas vem cá, o Rodolfo está tão bem, está tão feliz, falando coisas boas, que alegria a vida dele, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Então é natural você ir multiplicando, desenvolvendo, fazendo com que os outros cresçam. A palavra ela tem esse efeito de mudar as coisas para melhor, né? E automaticamente as pessoas saem daquela zona de conforto, paradas no tempo onde estavam, vão buscar o quê? Tudo que precisam e acabam conseguindo, porque Deus ele é um Deus de milagre, que é impossível para alguns, para nós não é. Para nós não é, mas só que temos que também ir atrás de buscar isso, né? Então, ela sempre vai fazer bem aos que a ouvem. Eu trago aqui também uma outra passagem bíblica que se enquadra muito bem nesse tema que nós estamos estudando, né? Que é Jó 14, de 7 a 9. Vocês vão poder depois estar assistindo o vídeo em um outro momento, né? E vão poder estar abrindo a Bíblia certinho nas passagens, mas eu já trago a passagem aqui para vocês, né? E ela coloridinha da forma que para mim destacar alguma coisa, né, que chamou a atenção do tio para vocês. É claro que se a palavra destacar de uma outra forma, alguma coisa, algum sentimento para vocês, pode mandar o WhatsApp, vamos conversando no grupo. É isso que interessa o grupo, como diz a Daniele, o grupo está muito parado, gente. Vamos se mexer, vamos conversar, né? Então vamos lá. Jó 14, 7 a 9. Então, versículo 7. Para uma árvore a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. O que significa nesse primeiro versículo? Os outros dois são muito importantes também. Mas vamos analisar um a cada um. Para uma árvore a esperança. Então não interessa, né? Vamos traduzir isso para as pessoas. Existe esperança para todos. Nada acabou para ninguém. Nunca é tarde para nada. Ninguém está perdido, como diz aquela frase, ninguém fica para trás. Vamos buscar todos. Então, se a árvore for cortada, ela brota de novo. Ela brota de novo se for cortada? Será? Então vamos para o próximo. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, basta o quê? Um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. E aqui eu destaquei várias coisas, hein? Tio botou várias coisas coloridas. Olha lá. Raízes envelhecem. O que o tio interpretou? O que o Espírito Santo, né, no tio orar por essa palavra para apresentar para vocês? O que eu quero dizer com isso? Que não existe tempo. Não, como eu havia falado antes, não existe tempo. Todo tempo é tempo de recomeçar.
é tempo de aqueles que já conhecem a palavra, é tempo de reconhecer os seus pecados, pedir perdão e recomeçar novamente. Deus é misericordioso, perdoa a tudo, mas desde que não viemos a reincidir a cometer os mesmos enganos, certo? E o que ali eu botei em azul? Ó, basta um pouco de água. Então basta o quê? De cuidado. Essa pessoa precisa de cuidado para se desenvolver e crescer. Tomando na questão da semente, dessa aula prática que estamos vivendo em casa com as nossas famílias, né? Basta um pouco de água. É o cuidado. É o nosso cuidado. Se cuidarmos da planta, botarmos ela para pegar sol, molharmos na quantidade certa, ela vai o quê? Acabar brotando novamente. Pois as raízes mesmo velhas, mas elas estão vivas. Ela foi cortada dali para cima, aparentemente parece estar morta, mas está viva. E se tivermos um pouco de cuidado, assim como é com as pessoas, elas precisam ser cuidadas, né? E muitas vezes nós precisamos ser cuidados também. Mas não podemos guardar isso para nós. Nós podemos ir buscar ajuda uns com os outros, né? Como o tio fala, né? O papai e a mamãe sempre estão aí com vocês para ajudar. Basta vocês abrirem o coração para eles, né? O tio está aqui para ajudar também, né? Se alguma coisa, né? Se um medo vier se estabelecer, que o medo não é de Deus, né? Não é do Senhor, mas se alguma coisa vier acontecer, manda um zap para o tio. Olha, tio, está acontecendo isso, isso, aquilo. Vamos ajudar a resolver. Tudo tem solução, tudo é perfeito, certo? Então vamos lá, ó. Ela brota soltando galhos como uma planta nova. Então o velho se torna novo. A palavra tem esse poder. Se tivermos o cuidado com as pessoas, elas vão acabar se tornando plantas novas. Vamos para o próximo versículo, para fechamento dessa palavra, né? Para a próxima passagem, perdão. Agora temos o segundo tema, né? Cuidando de você, seja exemplo, seja inspirador. Opa, antes de abrir a última palavra, né? Para cuidarmos dos outros, né? A partir da hora que cuidamos dos outros, as pessoas começam a ter um olhar diferente para nós, certo? Começam a nos observar. Por exemplo, como eu falei, né? Nossa, o tio Rodolfo é muito alegre. Eu quero isso para mim. O tio é bacana. Eu quero isso para mim, eu quero ser bacana, eu quero estar legal, eu quero estar bem, eu quero estar espalhando alegria, espalhando a palavra. Então, as pessoas vão começar a observar vocês, porque o comportamento que vocês, se alguns de vocês tinham, não vão ter mais, os amiguinhos, essas sementes que estão nascendo, elas vão serem imitadoras, porque você está sendo um imitador do Senhor. Nós, como cristãos, temos que ser imitadores do Senhor. Então, automaticamente, quando você passa a palavra adiante, aquela pessoa vai buscar o quê? Imitar o Senhor. E muitas vezes vai se espelhar na sua conduta, se espelhar naquilo que você fala, nas suas atitudes. Você vai começar a ser notado. Então, cuidando de você, seja um exemplo, seja inspirador. Vamos lá, o que a palavra nos traz. Provérbios 27, de 17 a 19. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro, né? Quando a gente passa uma faca na outra, uma faca, um metal no outro, acaba afiando o metal, né? Então aqui a palavra fala, a palavra é perfeita, né? Pessoas aprendem umas com as outras, uma observando a outra. Se você vai levar a palavra para alguém, você está levando amor, está levando carinho, fraternidade, cuidado com os outros. Então, o que acontece? As pessoas vão começar a te observar. Então, elas vão acabar aprendendo aquilo que você aprendeu. Por isso que você tem que estar muito firmado estudando a palavra, porque as pessoas vão buscar essa conduta que vocês têm. Tá? Versículo 18, continuando, né? Provérbios: cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Então, nesse versículo, nós temos o quê? A questão dos cuidados, né? Para o desenvolvimento, para o crescimento, que é o tema da nossa segunda palavra, dessa sériezinha que a gente está fazendo, né? Então, cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer.
Se você plantou a semente no coração de alguém, ou agora vamos falar por metáforas, né, por parábolas, né? Você plantou uma semente. Se não cuidar para que ela cresça, se torne um pé grande, um pomar, vamos dizer, de maçãs, ou um pé de laranja para dar uma laranjeira para dar laranjas, né? Um limoeiro para dar limão, seja que fruta for, se você não cuidar do prédio, não podar os galhos que estiverem doentes, que estiverem fracos, para que ela cresça forte, ela não vai lhe dar frutos, ela não vai dar galho, dar sombra, né? Para fazer com que a gente escape do calor, né? Tem um abrigo para uma chuva, né? Então tudo necessita de cuidados. E esse versículo nos traz bem isso, para que tenhamos cuidados para poder lá na frente fazermos uma boa colheita, né? Temos a direção certa. E último versículo, assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é, soltando galhos como uma planta nova. Então, a água reflete o rosto da gente, né? O nosso rosto é nossa vitrine, né? Se estamos alegres e radiantes, né? As pessoas, nós vamos contagiar as outras pessoas, né? Se falarmos palavras boas, palavras que abençoam os outros, as pessoas serão abençoadas, né? Nós estamos levando alegria, levando fé, levando amor à frente. Agora, se tivermos cara fechada, o que a gente vai levar? Vai levar mais preocupação, vai levar, de repente, aonde já está estabelecida a dor, onde já estabelecida a preocupação, nós vamos piorar a situação, piorar o ambiente onde vivemos. E não podemos fazer isso, contaminar o ambiente ou as pessoas, né? Quem está sempre vivendo a palavra, cercado da palavra, vigiando, né, e lendo, fazendo seu TSD, né, pessoal, que ninguém mais publicou um TSD no grupo, né? Quem está sempre com a palavra em mãos, está sempre refletindo imagens, refletindo coisas boas, né? E o coração mostra o que a pessoa é. Ninguém consegue enganar ninguém, né? A mentira, como diz, né, no dia a dia, a mentira tem perna curta, né? Não, nenhuma mentira dura por muito tempo. Então, o coração mostra o que as pessoas é. Sejam bons, sejam positivos, sejam amorosos em casa, com a família. Busquem sempre ser conciliadores, ajudando os outros, né? Com certeza o Papai do Céu, ele vai ficar contente com todos nós. É isso que ele busca em nós, que levemos a palavra, que se cuidemos uns dos outros. E daí poderemos ser igual essa imagem, né? Ser uma árvore para alguns, um abrigo do vento, e cuidando do crescimento do próximo para quem nós passamos a palavra, certo? Eu vou deixar, não vou escrever uma tarefa para vocês, tá? Para hoje, mas vou desafiá-los ao quê? A fazerem um desenho sobre a aula de hoje. Um desenho a respeito do tema da nossa aula, desenvolvimento e crescimento, né? Vou voltar lá no primeiro slide, ó. Desenvolvendo, crescendo e multiplicando. Então, eu desafio vocês aí em casa que estão me ouvindo, né, que assistiram a aula de hoje. Pode ser um desenho em família, pode ser um desenho só você, né, ou vários desenhos, pode ser uma maquete, o que for. Use a sua imaginação, use a sua criatividade para estar multiplicando através de um trabalho a palavra do Senhor, porque a palavra não é multiplicada apenas através da escrita, mas ela pode ser multiplicada através de um teatro, através de uma maquete, de uma escultura, né? Pode ser multiplicado de várias formas. Então fica aqui o desafio, né? Façam um desenho em casa e coloquem no grupo. Vamos ver quem está assistindo às aulas aí, hein? Um abraço para vocês e agora vamos fazer uma oração para encerramento dessa nossa aula de hoje. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Senhor Deus, obrigado por essa aula, Pai, obrigado por esses minutos preciosos, Senhor, esses minutos de crescimento, que
cada um de nós possa se desenvolver, crescer e multiplicar, Senhor, e possa fazer com que o próximo que acabou crescendo daquele semear nosso, também se desenvolva, cresça e multiplique cada vez mais, tornando uma floresta rica, uma floresta do Senhor. Deus abençoa o lar de cada um, abençoa cada um que ouviu essa aula e aqueles que não puderam ouvir, Pai. Multiplica cada vez mais a tua palavra, Senhor. Abençoa os nossos pastores, os nossos líderes. Abençoa a nossa igreja, a nossa cidade, Senhor, o nosso país, o nosso Brasil. Abençoa todos os nossos governantes, Pai. Mantenha as nossas famílias todas unidas, com muita saúde, Pai. Que os teus anjos acampem, Senhor, no lar de cada um. Que não falte nada, que não falte provisão e que a saúde se multiplique por esse nosso mundo. Amém. Uma boa noite para vocês, um bom domingo. Fique com Deus.